Esperança, uma palavra pequena, com poucas letras, poucas falas e muito a dizer. Esperança é algo que todos nós temos, é algo que você deveria ter, é um sentimento procurado de pessoas que sempre desejam alcançar algo. Esperança, sentimentos que você tem em seu coração, que você coloca para fora a cada dia que passa, a cada noite que se segue, a cada amanhecer. Espera-se um novo dia, espera-se um novo caminhar, espera um novo saber, esperamos um novo acontecimento isso que traz alegria, que traz fundamento para as nossas vidas. Esperança, espero que você esteja aí nos assistindo com toda alegria, com todo prazer e esperando que a coisa toda vai mudar, que vai mudar sim. Pode mudar a sua vida, pode mudar o seu jeito de ser, pode mudar a sua casa, pode mudar o seu estímulo, pode mudar sim a sexualidade da sua vida, a sexualidade dos seus filhos, a sexualidade de um amigo. Esperança que Deus, o seu Deus ou meu Deus, que toda a esperança que a gente leva para o universo, que luta em prol dela, para algum lugar que um ser supremo vai. E que esse ser supremo nos dê sempre a esperança de encontrar você, ou você me encontrar, ou encontrar uma luz. Luz essa que nos vai dar esperança de continuar cada dia que passa. Não importa se você tem um problema de saúde, se você tem um problema financeiro, se você tem um problema sexual, se você tem um problema familiar, mas a esperança é tudo. Porque quando se espera, tem-se certeza de que tudo vai acontecer e tudo vai se realizar. Bom dia, Kizzy Klauma. Bom dia, Li. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao programa Kizzy Klauma. Você mais jovem, vai Li Montenegro. E falando de sentimentos, né? O meu sentimento hoje é de plenitude e sonho realizado, porque hoje nós vamos falar sobre, o título é Sem Tabu, mas nós estamos aqui dentro da minha clínica de estética, que antes era um sonho para mim e hoje é um sonho realizado, né, com os meus certificados lindos, maravilhosos na parede, e hoje gravando um programa com Li Montenegro, né? E com certeza daquilo que estamos fazendo e falando. Isso, e aqui dentro da clínica de estética, né, que nós vamos fazer sempre tudo por você, por nós, por todos, né, Li? Por todos. Essa esperança, né, ou esse sentimento de esperança, ou essa questão inteira, né, que a gente está no programa, que a gente está aqui, né, nesse sentimento realizado da clínica, como também o meu sentimento realizado do programa, ou seja, de todos os nossos convidados e todos esses programas já abordados em várias palestras, em vários temas que a gente teve, em várias aberturas do programa, a gente sempre tem a esperança, né, de tudo isso que está acontecendo, né? Como a esperança de todos os seus certificados e como a esperança de coisas melhores que ainda virão. Muito melhores, muitas coisas ainda virão pela nossa frente. E você também, né? Então, sonhe, né? E visualize o que você deseja, né? Pra gente já ser, a partir de hoje, como a gente quer ser lá na frente. E lembrando que, né, Li, até essa caneta aqui, as duas canetas, então também é uma realização, porque foi um presente de um curso que eu fiz, né? Então a gente fez um trabalho nesse curso e eu fui presenteada com essa caneta por ser a que mais evoluiu, né? Naquele dia, um curso muito bom. Eu indico para você o curso de Mastermind, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso no programa também. Por isso a palavra esperança, né? É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que tem fé e que quer. Né? Então, esse sentimento, acho que todos nós temos, né? Como você tem, como as pessoas em casa têm. Tem que ter esperança, né? Porque sem esperança, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai se manter? O segredo é a fé. Sonhe, realize e tenha fé sempre. E falando sobre esperança, a gente tem hoje, né, em nossa pauta, a sexóloga, que a gente vai conversar, já falei, né? Não consegui me conter. Que vocês vão ter, né, até por abordar perguntas que provavelmente a gente estava aqui no backstage conversando,
a respeito de um provável, né, futuro estar todos 15 dias, uma vez por mês. A gente ainda vai ter essa ideia de como montar tudo isso, para também dar para você, né, essa descoberta, né, dessas questões todas a levantar sobre sexo, sobre as suas mudanças, sobre as suas transformações, as meninas e os meninos que estão em casa, né, que estão nos assistindo agora, ou a senhora que tem um filho, uma filha, um amigo que tem algum problema. Mas Li ou Kísia, eu queria tanto saber sobre isso, sobre aquilo, mas eu estava até assistindo, aproveitando o gancho, uma propaganda aí de alguém dizia, agora de casa a gente vai poder marcar as nossas consultas pelo celular ou via internet. Meu senhor, isso é improvável, né? Porque já é tão difícil marcar uma consulta pessoalmente, né? Porque não se consegue hoje em dia, né? Vocês têm a observar comigo que é difícil, né? Mas aqui pelo programa não. Se você nos ligar, se você conversar com a gente, tem os caracteres todos aí embaixo na tela, você vai ver que você vai ter a possibilidade de falar com essa pessoa. E a pessoa fala mais que o homem da cobra, né? Então, com certeza, assunto nós vamos ter. E o título, né, do quadro que ela fazia, que a gente vai conversar sobre isso, é Sem Tabu. Então, são assuntos que a gente pode conversar aqui à vontade. Você não precisa ter mais vergonha, não precisa ter mais medo de nos mandar as perguntas, né, para mais pra frente também a gente respondendo as suas dúvidas. E hoje ela que vai responder incrementar as nossas dúvidas. Então, voltando ao assunto, né, a pauta do dia Esperança, viu? Como você esperou e aconteceu. Quem sabe você que está em casa não esperou por todo esse tempo, né? De ter as suas perguntas, de ter as suas respostas a todos esses sentimentos, né? Porque geralmente hoje em dia, né, que a gurizada mais nova, né? Falando em gurizada mais nova, tem tantos tabus, tem tantas perguntas sem respostas, né? Sobre o meu ato sexual, sobre como eu devo agir, sobre como o corpo em si emana, né? Ou sobre o nosso pensamento. Mas meu pai falou que homem é homem, que mulher é mulher. Mas seu pai que precisaria de uma consulta talvez para esclarecimento, né? Mas minha mãe falou que menina veste rosa e menino veste azul. Eu nunca tive esse disparato na minha família. Eu acho que tu também nunca teve essa coisa de cores, de menino, de menina, né? A gente sempre foi tão aberto quanto a questão em falar sobre sexo e sobre essas questões todas. Muito bem, Li. Então agora vamos para os comerciais e voltamos logo com a entrevistada de hoje. E fique aí, aguarde, você vai gostar, eu garanto. Na hora de renovar seu look, o local certo é na loja Trânsito ou Jimmy. 2 lojas para melhor atender você. Toda linha masculina e feminina você encontra na Jimmy e feminina na Trânsito, para deixar você cada vez mais elegante. Na Jimmy e Trânsito, você faz as suas compras e parcela em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Tudo o que há de novidade no mundo da moda, você encontra aqui. Nossas 2 lojas estão localizadas na rua João Pessoa, Jimmy número 120, Sala 2, e Trânsito no Bortoluzzi 45, Sala 2. Lojas Jimmy e Trânsito. A moda passa por aqui. E voltamos agora com o programa Kiz e Klauma, Você Mais Jovem, by Li Montenegro. E hoje nós vamos falar Sem Tabu, com Cissa Aguiar. Bom dia, Cissa, tudo bem? Bom dia, Kiz. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo certo, sim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Hoje está eu no meio de 2 loiras, né? Como sempre tem essa conotação inteira, né? Mas sabe que sobressai a corzinha mais escura, né? Não adianta, né? As loiras sempre são aquela situação. Loira de cabelo. Mas sabe que a cor de cabelo bonita. Sim, a gente tem ideia. Você pode falar perfeitamente como eu também, né? Aqui também tem um filho que é moreno, né? Que é a pele mais morena, né? E agora ela... Loiro com escuro fica muito bonito. Isso sempre dá um café com leite. Cissa Aguiar, seja bem-vindo ao nosso programa. E hoje nós vamos abordar assuntos diversos em que você deve estar super interessado, né? A sexóloga vem de fora, estudou por aqui, se formou aqui no Brasil. Como foi essa colocação toda de Cissa Aguiar, sexóloga?
Bem, eu sou criciumense, nasci em Criciúma, meus pais são daqui de Criciúma também. Eu vivi praticamente a minha vida toda aqui em Criciúma, até meus 30 e poucos anos, quando recebi uma proposta de trabalho para Angola, para a África. Então resolvi, eu como sou muito aventureira e gosto de aprender outras culturas, eu disse, eu vou, e fui. Fui trabalhar em Angola e a partir de lá conheci o meu marido, que é angolano, casei-me, continuei a trabalhar em Angola e fiz a minha vida por lá. Tive uma filha que é angolana, por isso que eu brinquei, né? A mistura é boa, porque meu marido é angolano, é negro e uma loira com negro só sai coisa boa, gente. Sai coisa bonita. Então, Eu que o diga, amiga. é verdade. E loira com moreno também. Loira com moreno também, olha a dica, né, moreno? Aqui eu já vi que é todo mundo sem preconceito. Aqui, violino, todo mundo sem preconceito. Adoro. Por isso a abordagem sem tabus, né? Que é como a Kizzy apresentou, a nossa sexóloga, e sai as perguntas, né, dona Kizzy? É verdade. Falando nisso, a gente deve aceitar as pessoas como elas são. Mas às vezes nem sempre a própria pessoa se aceita, né? E a gente até estava comentando sobre isso. Sim. Então, você poderia comentar que ela fazia um programa lá na Angola, né? Um programa na televisão e rádio também, semanal. E o título do programa era Sem Tabus. Você pode comentar um pouco sobre esse programa que você fazia lá na Angola, como é que era, como as pessoas recebiam? Você falou também que a audiência aumentou muito depois que entrou esse programa, que poucas pessoas conseguem falar sobre isso, né? Até aqui em Criciúma, o seu trabalho é só você que faz aqui, então é exclusividade, né? Então vamos falar um pouco sobre o programa que você fazia na Angola. Ok. Então, como eu disse para você anteriormente, eu fiz durante 1 ano e meio um programa de rádio. Eu trabalhava numa rádio universitária, chamada Rádio Unia, que é uma das maiores universidades que tem em Luanda, em Angola. E esse programa chamava Papo Reto. Era um programa de 1 hora e meia, todas as quintas-feiras, onde a gente abordava toda semana um tema dentro da área de sexualidade e de comportamento. E eu tinha uma audiência jovem, muito grande, de adolescentes, de jovens, e as pessoas podiam ligar e perguntar ao vivo, tirar sua dúvida. Era muito legal, era muito interativo, era muito bom o programa, porque a gente tinha essa interação com o público. E a audiência da rádio aumentou bastante, porque, gente, quem é que não tem dúvida sobre sexualidade? Quem é que não gosta de falar sobre sexo? Quem é que não fica instigado a ouvir um programa onde a gente fala sobre sexualidade e tem a oportunidade de tirar suas dúvidas? Não tem como, todo mundo vai querer ver. Então a rádio teve um aumento na sua audiência considerável. E também eu passei a fazer um quadro dentro de um programa de TV lá em Angola. Semanalmente a gente tinha esse quadro que chamava Sem Tabus, onde as pessoas enviavam as perguntas durante a semana. Nós selecionávamos algumas perguntas e respondíamos no programa. Então, obviamente, a audiência é boa porque você traz as pessoas para você deixa as pessoas curiosas. E a curiosidade faz com que elas queiram ouvir o programa e aprender. E é um tema que não se esgota. Sexualidade, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Como você disse, até onde eu soube, não há uma sexóloga ou um sexólogo em Criciúma. Eu devo ser a primeira. Na região sul parece que tem, mas aqui em Criciúma não há. Então, foi o que me passaram, tá, gente? Então, assim, eu quero fazer um trabalho com Criciúma, com a região sul, com Santa Catarina, com toda a região sul mesmo. É importante falar sobre sexualidade, é importante a gente fazer educação sexual, que não existe, infelizmente, é muito fraco ainda a questão da educação sexual no Brasil. É a gente educar as nossas crianças desde cedo, os nossos adolescentes, para a sexualidade, para a forma correta da sexualidade, para eles não levarem sustos aí quando chegar no meio do caminho com determinadas situações, para a gente evitar a gravidez precoce, que hoje no Brasil é um problema sério. E se você der uma educação sexual de qualidade, a gente consegue minimizar esse problema.
Então tudo isso a gente abordava na rádio, a gente abordava no programa de televisão. Falávamos, você falou de questões físicas do corpo, né? A maternidade, por exemplo, muitas mulheres depois da maternidade têm dúvidas com a sua sexualidade. Quando é que eu posso voltar a ter relação sexual? Vai doer? Vai trazer algum problema? Eu perdi o desejo depois que eu me tornei mãe, eu não tenho mais vontade de ter relação sexual com meu marido. Como é que eu faço? Então são dúvidas comuns na cabeça das mulheres e que a gente pode ajudá-las nesse aspecto, né? Eu engordei depois que eu tive filho, eu agora tô com barriga, será que meu marido ainda vai querer olhar pra mim? Será que ele não vai querer uma mais bonitinha, toda certinha? Então assim, é muito normal isso acontecer com as mulheres e a gente está aqui para ajudar nesse aspecto. É isso, tudo causa um bloqueio na mente, né? Então fica lá no subconsciente, às vezes a pessoa até não é porque quer ser assim, mas é que não consegue mudar e aí precisa de ajuda. E aí que a gente entrou, né, em ter esse privilégio de tê-la aqui, né, falando sobre esse assunto que realmente é um tabu ainda, né, hoje em dia falar sobre sexo com filhos ou com amigos, né, a sexualidade em si entre adolescentes, que eu acho, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, a menstruação, a masturbação, a ejaculação, quando pode ou quando não pode, o beijo, né? Essas questões todas. E eu vejo como pai que sou, como você também é mãe, como a Kizzy também é mãe, como a sua filha está linda, maravilhosa, realmente é uma mistura perfeita, né? A gente sente muitas, pela máxima instrução que a gente já tem, que traz de casa, ainda há essa dificuldade de colocar para os nossos filhos ou colocar para alguns amigos ideias não só de livros, mas o dia a dia, como você viveu em Angola, que é um país não sei nem como usar essa palavra para não discriminar, que não tem discriminação, somos todos iguais. É um país machista, assim como o Brasil, só que muito mais, porque o machismo está mais enraizado na África, né? Mas é um país machista, assim como o Brasil. Como o Brasil também, ainda é um país machista. E essa vinculação, como também a Kizzy colocou, da situação toda, dos gêneros, também é muito dificultoso em podermos conversar a respeito disso. Por isso que, como a Kizzy perguntou do seu programa de rádio, programa de televisão, a ideia de colocarmos ela frente a frente a vocês, cada 15 dias, uma vez por mês, tudo depende de como isso vai acontecer pela televisão. E esses assuntos todos a gente vai ter sempre, mas a gente volta, não sai daí, continua mexendo na sua panela, serve o cafezinho, deixa o filho sentado ali, que a próxima vai ser para ele. A gente volta já já, não sai daí. Na hora de renovar seu look, o local certo é na loja Trânsito ou Jimmy. 2 lojas para melhor atender você. Toda linha masculina e feminina você encontra na Jimmy e feminina na Trânsito, para deixar você cada vez mais elegante. Na Jimmy e Trânsito, você faz as suas compras e parcela em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Tudo o que há de novidade no mundo da moda, você encontra aqui. Nossas 2 lojas estão localizadas na rua João Pessoa, Jimmy número 120, Sala 2 e Trânsito no Bortoluzzi 45, Sala 2. Lojas Jimmy e Trânsito. A moda passa por aqui. É como eu falei pra você, não sai daí, fica mexendo na sua panela que eu tô tomando meu cafezinho maravilhoso, para voltar ao assunto com as minhas loiras, né? E agora a gente volta à situação, Cissa e Kizzy, educação sexual. Esse é o tema, essa é a pauta, né? Que a gente continua nesse último bloco. E a que ponto chega-se a questão educação sexual? Infelizmente, a nível de Brasil, a educação sexual ainda está muito aquém do que deveria. As escolas ainda não estão preparadas para isso. Existe também uma grande discussão hoje em dia, né? Até em questões de leis aí, com relação a ter educação sexual na escola ou não. Até onde isso é bom, até onde não é. Então existe, na verdade, um grande tabu em trabalhar com educação sexual nas escolas ou falar sobre educação sexual com os filhos. Esse tabu existe por quê? Simplesmente pelo fato de que as pessoas acham
na sua cabecinha, que você dar educação sexual na escola, ou você em casa, pai e mãe, falar sobre educação sexual, é incentivar a criança, incentivar o adolescente a ter relação sexual. E não é verdade. É muito pelo contrário. A educação, já falo o nome, educação. A educação sexual o que é? É você educar para a sexualidade correta, para uma sexualidade saudável. Que é isso que nós esperamos dos nossos jovens, que eles tenham uma sexualidade saudável. O que é a educação sexual? É você desde cedo, quando a sua criança, com 3 aninhos, 2, 3, 4, começa a fazer aquelas perguntinhas básicas, né? A Kizzy deve ter ouvido isso. Mamãe, por que o menino tem o pipi diferente da menina? Por que o menino faz xixi em pé e a menina faz xixi sentada? Coisas bem basiquinhas, né? A menina, de vez em quando, tirar a calcinha lá com 3 anos e querer olhar o que tem lá embaixo. Isso tudo é natural, gente. É normal, não se apavorem. Faz parte da fase da infância da criança. Essas curiosidades vão aparecer. São descobertas, né? A pessoa São descobertas. A criança está olhando lá embaixo porque ela quer conhecer o corpinho dela. Por quê? Porque o menino faz xixi em pé e o menino consegue ver a parte sexual dele. É fora. A menina não consegue. É lá embaixo e ela quer saber por onde que sai o xixi. É uma curiosidade normal. Eu faço xixi e não vejo por onde sai meu xixi. Eu vou olhar. Mas é tudo natural. Não tem nada de errado a criança fazer isso, entende? Então, desde aí até a parte dos 8, 9, 10 anos, aonde começam as mudanças no corpo do menino e da menina, aonde vai vir aí a primeira menstruação da menina, aonde vai vir daqui a pouquinho a primeira ejaculação do menino, e essas mudanças são crescentes e vão continuar acontecendo a partir daí. E é onde as pessoas não falam, é onde as nossas crianças não têm a orientação correta, é onde elas precisam que o pai e a mãe converse com elas, ou então que tenha na escola educação sexual e que ensine que menstruação vai acontecer, que as meninas não precisam se apavorar. Vocês sabem que eu já ouvi lá em Angola, quando eu fazia o programa de rádio, um dos temas que eu levei foi menstruação. Gente, foi uma enxurrada de telefonemas de mulheres e de adolescentes dizendo assim, ninguém nunca conversou comigo sobre menstruação. Eu, quando menstruei a primeira vez, achei que ia morrer. Achei que tinha me cortado, que tinha me machucado. Achei que aquele sangue ali não ia parar de correr. Porque ninguém me falou nada. Foi no susto. Porque foi na escola. Eu estava na aula quando aconteceu. Eu estava dormindo e sujou todo o meu lençol. Gente, são coisas que podem acontecer. E se a gente conversar com as nossas meninas e dizer, olha, isso pode acontecer, não vai ter susto. Vai ser tranquilo. É uma coisa natural, realmente, como você falou. É tão natural que, de repente, até assusta realmente a circunstância. Mas como você é formada, você trabalha com isso, e isso é o seu trabalho fazer, é mais leve falar sobre isso, né? Você que está em casa, que é mãe, de repente está aí assustada, mas ela fala tão bem, é tão gostoso, como aqui se fala de estética, como ali fala de cabelo. Mas estamos aqui para aprender. Né? A situação é o que ela acabou de comentar agora. Nós temos que saber de que forma agir para agir da maneira correta. Só voltando ali na questão da escola, também eu acredito que tem que ter o cuidado. Quem é que está falando? De que forma que estão falando? Porque, né, falando do meu filho, que é o Enzo, beijo Enzo. Mamãe te ama. Mamãe te ama muito. Só falando na questão assim, se eu vejo que um professor, né, porque eu tenho esse pensamento que você falou, se eu vejo que se eu souber que tem algum professor falando de qualquer jeito, falando alguma coisa lá, que o Enzo, né, até tinha um teatro que ele ia fazer semana passada, eu já fui lá e já fiz um barraco lá, que não tem essa, porque pra mim não deve ser de qualquer jeito, não pode ser qualquer pessoa e quem é que está fazendo essa orientação? Quem é que está falando? E o mais importante também que eu sei, que eu penso, é o exemplo. Como eu quero que ele seja, eu vou ser. Então, assim, eu vejo que os filhos é como se a gente estivesse num teatro e eles estão sempre de olho na gente. Então, eu tenho que cuidar muito do que eu faço para dar o exemplo para ele. Então, não é
a gente fala, né? Não quero que qualquer pessoa venha falando, mas também a atitude. A atitude dos pais é muito importante para os filhos. Como eu quero que ele seja? O que eu quero que ele faça? Assim eu faço também. Eu acho que você está certíssima. Exemplo é tudo. Pai e mãe são exemplos, bons ou ruins. E com relação ao profissional, você também está certa. Tem que ter um profissional que saiba o que está fazendo. Porque assim, a gente fala com as crianças de uma forma diferente, consoante a etapa etária, né? A idade. Então assim, a maneira que eu falo com uma criança de 3, 4 anos não é a maneira que eu falo com uma criança de 8, 9 anos, que não é a maneira que eu falo com um adolescente. Perfeito. A gente tem que saber como abordar os assuntos consoante a faixa etária da criança e do adolescente. Então, tem que ser um profissional realmente formado, que saiba o que está fazendo, como está falando, com que público está falando, para que os pais tenham a segurança de saber, não, o meu filho está sendo orientado por um profissional que sabe o que está fazendo. Então eu posso ficar tranquilo que eles não vão falar coisas a mais do que deveriam falar. E então, nessa questão até que você levantou agora, dá a subentender até por esse saber maior, né? Tipo, você teve em Angola, que é um país que a gente conhece bem por televisão, pelo Fantástico, aquela coisa da toda. Tem você que conhece melhor que a gente. Você viveu lá, sua filha está aqui que é angolana. Então já tem essa característica de saber. Ou seja, você já tem um entendimento a mais, né? Porque viveu, esteve lá, conviveu com essa situação, vamos dizer, um pouco mediana, né? Um pouco a menos que o Brasil, não tirando, não diminuindo ninguém, tá, gente? Não é diminuindo ninguém. Só colocando de uma forma porque a Cissa tem vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5 degraus a mais para poder chegar ao que a Kizzy falou. Quem é essa pessoa que está falando sobre isso com meu filho e com a minha filha? É uma pessoa que já passou. A questão é de não ter malícia e não ser vulgar. É muito importante. A ideia toda, né? Visto que era um país muito necessitado, né? Como também pessoas muito necessitadas de saber, como nós também, né? Como eu, como a Kizzy, a gente está aqui olhando para ela, querendo saber o que ela tem na cabeça. Não sobre sexo em si, mas sobre a matéria e sobre toda essa questão toda, né? Desses tabus a serem revelados, a serem desmistificados, a ser tirados. E a Kizzy tem uma pergunta que a gente vai deixar para o próximo programa para ser esclarecido, né? Sobre a pandemia, né? Não, isso, semana passada me fizeram uma pergunta, iniciaram uma conversa assim, Kizzy, nessa pandemia os casais estão se separando. O que você acha sobre isso? Então, eu acredito que isso é um assunto muito legal, muito interessante para a gente conversar num próximo programa, programa. E de repente, até a oportunidade, até a gente já está brindando. A nossa sexóloga, que seja bem-vinda, né? E a todos vocês. E o nosso programa, Kizzy Calma, Você Mais Jovem, Baile Montenegro, que trouxe hoje a nossa... eu ia falar do privilégio de repente, ela trazer o programa que era dela na Angola para o nosso programa, transformar um bloco, certeza, sabe, com né? certeza, não existe mais escapatória, não existe mais escapatória. O privilégio foi ter vocês aí nos assistindo, nos escutando, tendo essa entrevista maravilhosa com a Cissa, né, nossa sexóloga, falando só um pouquinho sobre aquilo que a gente vai falar nos próximos programas. Kizzy Calma, você tá linda. Muito obrigada. Linda essa clínica. Vamos mostrar depois um pouquinho, fazer um vídeo só para mostrar. Seu vestido tá maravilhoso, seu cabelo tá maravilhoso. Graças a Josi, da Trânsito, Jimmy, que nos vestem, né? Muito obrigada, Josi. Obrigada, Carol Medeiros, com cílios perfeitos todos os dias, que eu tô sempre pronta. Agradecemos a RTV, todos os colaboradores, o Romeu, câmera. Obrigada a todos vocês que nos assistem. Continue nos assistindo. Um beijo a todos. Agora você fica com o programa Saiba Mais com Fátima Guimarães e até o próximo programa. Obrigada, Jade Ferreira, obrigada, Pigmento, obrigada a você, Cissa, obrigada a sua filha que está ali nos filmando também, Romeu, obrigado, Romeu. E não saia daí, a gente volta semana que vem.